Olá pessoal, vamos iniciar mais uma correção de atividades referente à atividade do dia 18/8, que a gente trabalhou sobre raiz quadrada aproximada de um número racional não negativo. Então vamos começar a nossa correção. A primeira questão tem aí, está pedindo para obter um valor inteiro aproximado que expresse a raiz quadrada de, olha só. No vídeo que eu passei para vocês assistirem, vinha dizendo como fazer para calcular a raiz aproximada de um número. Então aqui na letra A, eu tenho 172, certo? Não é uma raiz exata, claro. Então eu preciso saber, 172, ele está entre quais números quadrados perfeitos? Então eu vou calcular, se vocês tiverem aquela tabelinha que eu passei para vocês na aula passada, vai facilitar ainda mais, viu? Aí 172 está entre 13 e 14. Por quê? No caso aqui, ó, 13 ao quadrado é igual a 169 e 14 ao quadrado é igual a 196. Como a questão está pedindo para expressar um valor inteiro, então esse valor não pode vir com vírgula. Então, nesse caso, 172 ele vai estar mais próximo de 13 do que de 14. Então, o valor inteiro que expressa a raiz quadrada aproximada de 172 é 13, ok? Na letra B, nós temos 200. Então, olha só. 200 está entre 14 e 15, porque 14 é a raiz quadrada de 196 e 15 de 225. Nesse caso, como 200 fica mais próximo de 196 do que de 225. Nesse caso, a raiz quadrada vai ser 14, certo? Raiz aproximada. Letra C, 360. Então, 360 ele está entre 19 e 20, porque a raiz quadrada, 19 é a raiz quadrada de 361 e 20 é a raiz quadrada de 400. Então, nesse caso, gente, 360 ele está mais próximo de 361, ou seja, a raiz aproximada de 360 é 19. Letra D, 500. Olha só, nós temos aqui 500 está entre 22 e 23. A raiz quadrada, aliás, 22 é raiz quadrada de 484 e 23 é raiz quadrada de 529. Nesse caso, 500 está mais próximo de 484 do que de 529. Então, a raiz aproximada vai ser 22, ok? Vamos agora para a questão 2. Questão 2 está dizendo: com a aproximação até a primeira casa decimal, calcule a raiz de. Então, nós temos aí as seguintes alternativas. Nós temos na letra A 2,9. Então, a gente vai calcular a raiz aproximada com até uma casa decimal de 2,9. Então, olha só, gente. 2,9, ela está entre 1 e 2, porque a raiz quadrada de 1 é 1. E 2 ao quadrado é 4. Por isso, então, 2,9 está entre 1 e 4, certo? Então, o que a gente faz para responder essa questão? A gente utiliza o método das tentativas. O próprio nome já diz tudo. Você vai tentando até você encontrar um número aproximado da raiz pedida, certo? Já que a gente não vai encontrar esse valor exato. A gente vai encontrar um valor aproximado, ok? Então, como é 2,9, é um número já chegando ao 3, né? Então, eu já vou utilizar o método das tentativas utilizando 1,6. Por que eu não começo do 2? Porque se eu fizer 2,1, vai dar 4, alguma coisa. E eu só tenho 2,9, certo? Então, eu tenho que começar do 1. Então, eu vou logo para 1,6 ao quadrado. Então, arma a continha bem bonitinha. 1,6 vezes 1,6 e vai dar igual a 2,56. Então, ainda está distante de 2,9. A gente vai tentar agora por 1,7 ao quadrado.
Multiplica 1,7 vezes 1,7 vai dar igual a 2,89. Nesse caso, 2,89 está bem próximo de 2,9. Então, nesse caso, a raiz aproximada de 2,9 vai ser 1,7, ok? Na letra B, nós temos aqui 6,9. Então, 6,9 está entre 2 ao quadrado e 3 ao quadrado, porque 2 ao quadrado é 4 e 3 ao quadrado é 9. Então, 6,9 está entre 4 e 9. Agora, eu vou utilizar o método das tentativas. Gente, nesse caso, eu vou começar com 2,5. Aí você pode dizer, mas e se eu quiser começar com 2,1, 2,2? Pode sim. Só que assim, vai ser mais demorado. Por isso que eu vou já para um número mais alto, porque caso passe, eu só volto diminuindo, tá certo? Então, aqui eu estou começando com 2,5 ao quadrado. Eu multiplico 2,5 vezes 2,5, vai dar igual a 6,5. Ainda está um pouco distante de 6,9. Então, eu vou tentar agora por 2,6. 2,6 ao quadrado, eu multiplico 2,6 vezes 2,6, vai dar igual a 6,76, certo? Pronto. 6,76 está bem próximo de 6,9. Se eu for fazer aqui por 2,7, vai dar 7, alguma coisa. Então, vai ultrapassar esse valor e não posso ultrapassar, tá certo? Por isso, a raiz aproximada de 6,9 com uma casa decimal é 2,6, certo? Agora, na letra C, nós temos aqui 13,1. Então, 13,1 está entre 3 ao quadrado e 4 ao quadrado. Porque 3 ao quadrado é 9 e 4 ao quadrado é 16. Então, 13,1 está entre 9 e 16. Olha só. Então, nesse caso, eu também já vou partir, tá certo? Com 3,5, método da tentativa, certo? Eu poderia começar com 3,1? Posso sim, mas vai ficar extenso. Então, é melhor você colocar um valor mais alto inicial, porque caso passe, como eu falei anteriormente, você só vai diminuindo. Então, 3,5 ao quadrado vezes 3,5 ao quadrado vai dar 12,25. Então, um pouquinho distante de 13,1. Então, eu vou tentar agora com 3,6. 3,6 vezes 3,6 vai dar igual a 12,96. Vocês veem, ó, tá faltando 5 décimos para chegar a 13,1. Então, nesse caso, a raiz aproximada de 13,1 vai ser 3,6, certo? Até porque se eu fizesse aqui com 3,7, iria ultrapassar esse valor de 3,1, ok? Então, vamos lá. Na letra D, 18,5, mesmo procedimento. Vai estar entre 4 ao quadrado e 5 ao quadrado. Porque 4 ao quadrado é 16 e 5 ao quadrado é 25. 18,5 está entre 16 e 25. Vou utilizar aqui, observe só. Aqui eu vou começar com 4,2, por quê? Porque aqui eu tenho 18. 4 vezes 4 eu já sei que é 16. Então, eu vou iniciar com 4,2 ao quadrado, certo? Então, 4,2 vezes 4,2 vai dar igual a 17,64. É um pouquinho distante. Então, eu vou tentar agora por 4,3. 4,3 ao quadrado vezes 4,3 ao quadrado vai dar igual a 18,49. Então, vocês observam que está faltando o quê? Um décimo para chegar a 18,5, tá bom? Então, nesse caso, a raiz aproximada de 18,5 vai ser 4,3, ok? Agora vamos para a questão 3. Gente, nessa questão 3 está pedindo para calcular a raiz quadrada com valor aproximado até a primeira casa decimal de cada um dos seguintes números. Então, é bastante parecido com a questão anterior, tá certo? Então, olha só, nós temos aqui as raízes de 2, 3, 6 e 10. Gente, essas raízes, esses números menores, a gente precisa aprender, sem precisar estar fazendo cálculo, tá bom? Então, você pode perguntar, professora, é para me decorar? Decorar a gente vai esquecer de uma certa forma, com o tempo, né?
A gente precisa realmente aprender esses valores. O equivalente à raiz quadrada é aproximado desses números, pelo menos desses números menores, porque vocês vão precisar bastante nos anos seguintes, principalmente no nono ano, se for trabalhar equação de segundo grau e tudo mais, tá bom? Então, olha só, nós temos aqui, ó, 2, a raiz quadrada aproximada de 2 vai ser 1,4, de 3, 1,7, de 6, 2,4 e de 10, 3,1. Pessoal, faz o mesmo procedimento das questões anteriores. Por exemplo, o 2 vai estar justamente entre quais raízes? Entre 1 e 2, porque 1 ao quadrado é 1 e 2 ao quadrado é 4, tá certo? Então, nesse caso, eu vou começar pelo método das tentativas, 1,1 ao quadrado, 1,2 ao quadrado, e assim sucessivamente. Assim também como nas demais. A questão 3 aqui, ó, 3 vai estar entre quem? Vai estar entre 1 e 2 também, porque 1 ao quadrado é 1 e 2 ao quadrado é 4, e 3 está entre 1 e 4. Aí daí vocês vão já utilizar o método das tentativas. Podem até começar com 1,6 ao quadrado. Aí não vai ser 1,7 ao quadrado. Vocês vão fazendo a multiplicação como a gente fez nas duas questões anteriores, tá certo? Assim também com 6 e com 10, tá? Citando aqui mais o exemplo de 10 também, ó, 10 vai estar entre quem? Vai estar entre 3 e 4, ok? Então, nesse caso, gente, 3 ao quadrado vai ser igual a 9, certo? E 4 ao quadrado vai ser igual a 16. Então, 10 está entre 9 e 16. Mas, olha, 9, como é bem próximo já do 10, você já utiliza o método das tentativas. 3,1 já dá a raiz aproximada de 10, tá bom? É o mesmo procedimento. Raiz quadrada aproximada, o método mais adequado é o método das tentativas, tá bom? Já na questão 5, vamos ler aqui o que a gente está pedindo. A questão 5, aliás, a questão 4, né? Nossa atividade foram apenas 4 questões. Com valor aproximado até a primeira casa decimal, calcule o valor de... Não, nesse caso aqui, a raiz quadrada de 5, a diferença é que ela está dentro de radical, tá bom? Esse símbolo aqui. Aí a gente utiliza o quê? O mesmo procedimento das demais, não tem nada de diferente. Então, 5 está entre 2 e 3. Por quê? 2 ao quadrado é 4 e 3 ao quadrado é 9. Então, 5 está entre 4 e 9, tá certo? Como o 5 é bem próximo do 4, eu já vou utilizar o meu método da tentativa, começando por 2,1, certo? Então, aqui eu fiz 2,1 ao quadrado, que deu igual a 4,41. E 2,2 ao quadrado, que deu igual a 4,84. Olha só. Então, se eu for tentasse aqui por 2,3 ao quadrado, não iria dar certo. Por quê? Porque iria ultrapassar o 5. E não pode. Eu tenho que calcular a raiz aproximada. Eu não posso calcular o valor passando do 5, tá certo? Então, nesse caso, a raiz aproximada de 5, da raiz quadrada de 5, vai ser 2,2. Eu espero que vocês tenham entendido esse conteúdo, tá bom? E a gente se encontra novamente aqui na próxima aula. Um abraço!